Nosso convidado de hoje é médico psiquiatra, doutorando em naturopatia. Visa proporcionar às pessoas uma abordagem natural para alcançar uma mente equilibrada e ativa. Vamos abordar temas como o uso de medicamentos para ansiedade e depressão, as estratégias para melhorar o foco, o auxílio a pacientes que desejam parar de fumar e tratamentos naturais. Com vocês, Dr. Felipe Batistella. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod People, um lugar onde a gente se encontra para ver e ouvir gente. Gente que faz, gente que acontece, gente que inspira. Nosso convidado de hoje é psiquiatra, Dr. Felipe Batistella. Tudo bom, meu querido? Tudo bom, Ana? Tudo bom, Alex? Tudo Alegria bem? estar com Prazer. vocês aqui. Viu? Coisa boa você ter aceito o nosso convite. Querido, antes da gente começar, queria te fazer uma perguntinha. O que é chato para você? Uma coisa chata do dia a dia? O que me incomoda bastante é barulho, assim. Muitas pessoas conversando ao mesmo tempo e tal. Eu tenho, às vezes, uma tendência a um hiperfoco, assim, quem Você tá tem falando. uma sensibilidade Sim, mais sim. auditiva. Talvez porque eu seja músico, eu não sei. Então, Ah, porque você é músico também. muito barulho, assim, ao mesmo tempo. Então, vou te fazer uma pergunta. Barulho de mosquito te irrita? Meu Deus do céu. É de dar nos nervos. Não, mosquito é uma coisa que é chato para todo mundo, porque assim, o barulho é insuportável, a picada arde em geral. Peguei dengue esse dia ainda. E traz uma... Você pegou dengue? Nossa, então tem boas notícias para você. Porque assim, arde, a gente ainda transmite doença, você vê aí o teu Exato. caso da dengue. Vamos lá, meu querido, queria que você primeiro contasse pra gente um pouquinho da tua trajetória e por que escolher a psiquiatria e por que dentro da psiquiatria resolver fazer uma psiquiatria um pouco mais diferenciada, um pouco mais empática e um pouco mais natural. Muito bom, muito bom. Então, para quem não me conhece, já apresentaram, sou Felipe Batistella, esposo da Vanessa. Pensa numa mulher linda, maravilhosa. Pai do Matias, da Lauren e da Liz. Não vou falar que desde cedo, não. Eu tive, quando eu era mais novo, não que eu seja velho, tá? Uhum. Eu gostava muito de basquete e gostava muito de biologia, ciências na escola. Mas na minha cabeça eu ia virar jogador de basquete, não a cabeça, né? Aí um dia meu pai me perguntou assim, ô filho, e ele me apoiava, mas você já pensou se você se machuca? E às vezes num treino mais pesado, um joelho, o que você vai fazer depois? Vai que é uma lesão. Não que o pai tá... Sim, ele criou uma possibilidade. Eu falei, nossa pai, é verdade. Ele, já que você gosta tanto, por que você já não estuda? Vai para uma universidade que às vezes tem as duas coisas e tal. O que você faria? Eu falei, eu gosto de psicologia e de medicina. Mas psicologia como? Eu falei, gosto de entender o comportamento humano, as reações e tal. Mas sei lá, eu gosto bastante de biologia, de ciências, isso. Sempre gostou de criança. E às vezes era ainda... alguns da família tiravam sarro, olha lá o crianção. Eu falava, eu prefiro elas que são verdadeiras, não precisa mostrar nada. Eu me divertia. Aí o pessoal associava, então você vai ser pediatra. Eu falei, tá. Mas aí o dilema do vestibular, algumas frustrações, até passar, ter que lidar com decepções, com expectativas de todo mundo que acabei frustrando, vamos dizer assim, né? E daí eu tive que fazer um mergulho mesmo no porquê daquilo, de conseguir não lidar com a desaprovação na realidade. Então tive um momento de vale muito grande na época do vestibular, onde no final ninguém meio que acreditava que eu ia passar. Mas graças a Deus mudei muitos jeitos de estudar, de aprender. E nesse negócio de tentar aprender de um jeito diferente, coisas que eu não gostava, eu fui desenvolvendo uma habilidade de falar. Não sou de família abastada, assim, não era. Aí quando eu passei na faculdade, eu precisei fazer uma rendinha extra. Para poder bancar o custo, Isso. né, de livro, Exato, de alimentação. Aí na época eu lembro que eu comprei uma estufa de salgados. Falei assim, eu vou vender num cursinho. Jura? Exato. Falei, mas como é que eu vou fazer isso estudando medicina? Falei, eu compro a estufa, daí eu fui atrás de uns lugares, passei em várias padarias, e daí fui pegando o número, consegui achar o número de umas pessoas que faziam e entregava para mim. Só que eu falei pro cursinho, vocês não querem que eu dou aula de reforço pros alunos também? Eles... Dá tempo, falei, a gente dá um jeito e tal. Mas no cursinho ou na faculdade? No cursinho. Ah, foi antes, Isso. então. Você antes de entrar pra faculdade... Não, você já começou perdão. a- Não, eu entrei
Isso. E no primeiro ano, daí eu... Ah, você foi dar... Você voltou lá Tá, pro um cursinho cursinho. para Pra dar as oferecer aulas e oferecer suporte. os salgadinhos. Exato. Tá. Aí eles toparam, tá bom, né? Era pouquinho que eu ia pagar para mim também, mas foi muito, muito nobre. Só que daí depois de lá eu achei um cursinho, uma escola, na verdade, de reforço para alunos das escolas particulares que não conseguiam ir bem. No vestibular. Não, em qualquer série. Ah, tá. Você... Aí eu percebo que era caminho de Deus, porque daí eu entrava numa sala, o Alex estava lá na 7ª série, a Ana no 3º colegial, o Joãozinho no 2º. Então eu tinha que... Eles falaram, mas que matéria que você dá aula? Eu falei, que vocês quiserem. Estudei tanto para passar no vestibular. Eu tenho necessidade, eu não tenho escolha. E daí, assim, a minha mente foi sendo treinada para achar formas diferentes de explicar coisas difíceis de diferentes matérias para áreas diferentes. Que legal. Então eu estava numa mesa assim, eu ensinava um pouquinho, você fazia o exercício e tal. E quando eu entrei na faculdade, eu fiquei frustrado, porque eu percebi que a maior parte dos professores se escondia no currículo quilométrico, eram dinossauros acadêmicos praticamente, né? Só que na hora de explicar era muito difícil. Não conseguia passar o conteúdo. Era muito difícil. A hora que eu vi aquilo, eu falei, meu Deus do céu, se eu aprender a explicar de um jeito que as pessoas entendem, eu já vou fazer diferença na vida de muitos. E tudo isso foi concomitante ali no cursinho e tal. E aí, conforme passou a faculdade, eu falei, quer saber, eu vou treinar com meus colegas agora. Então, as coisas difíceis da medicina, geralmente, eu falo, o pessoal, você fez resumo? Eu falei, vamos estudar? E daí... Você começou a se especializar em falar fácil coisas complexas. Exato. Sem perder, vamos dizer assim, a validade científica, o conteúdo daquilo. Porque, assim, o bom humor não implica em ausência de seriedade. Tem muita gente que acha que sim. E o fato de eu falar, talvez, aqui com vocês uma palavra mais simples, eu entendo que não desmerece aquilo que eu sei. Pelo contrário, eu acho que valoriza mais, porque torna o conhecimento mais acessível a muito mais pessoas. Aí eu fiquei num dilema pós-faculdade, que eu gostava da área acadêmica também, mas aí meu pai faleceu bem no meio da graduação, uma tragédia terrível, e daí eu percebi que eu não poderia, até poderia, mas seria um pouco ingrato da minha parte sair da faculdade e já ir direto para a residência, porque minha mãe e minha irmã cederam boa parte da renda para eu conseguir terminar. Daí na minha cabeça eu pensei, eu tenho que começar a trabalhar para poder ajudar em casa. Exato. E aí assim, eu falei, a parte acadêmica depois eu faço, mestrado, doutorado, mas me incomodava, eu falei assim, mas eu tenho que explicar, eu tenho que entregar a saúde mental de uma forma diferente para as pessoas, que elas entendam. Porque os congressos é um lugar bem legal, só que eu acho assim, segregam demais, o conhecimento fica ilhado em pessoas com grande condição financeira, boa parte delas que nem estão doentes, então até aquilo chegar em realmente quem sofre na demora ponta, demais. Né? Na prática, ali na ponta, mudar a vida da pessoa que está na ponta. Aí, na minha mente, eu sinto que foi uma revelação até de Deus, eu pensei, peraí, eu vou ser uma das vozes que responde aquelas pessoas que clamam em suas aflições mentais e não são consoladas. Assim como vocês dois são. Eu quero ser uma voz. Até com Deus, eu falei, Senhor, me faz conseguir atingir isso. Me faz instrumento, né? Exato, para ser usado para levar um consolo, um alento, um esclarecimento. E as coisas foram se desdobrando depois para isso. A pandemia deu um chacoalhão. E daí Verdade. E falei assim, agora vamos para a parte online. Até 2, 3 anos atrás eu nem tinha essas coisas de Instagram, sabe? Tudo foi precipitado, exato, né? Dentro desse movimento. E quando você começou, agora você é um psiquiatra, você passou por isso tudo. O que você diria hoje que tem de diferente na sua prática psiquiátrica? Em relação ao começo e agora? O começo e agora. Olha, quanto mais eu estudo, menos remédio eu dou. Isso aqui é a grande diferença. Isso é uma característica sua, assim, o menos é mais. Exato, é mais precisão. Você tem uma escuta boa, você tenta entender bem a história daquele paciente e tenta criar vários mecanismos e com isso também a medicação quando necessário. É bem isso, porque assim, qualquer guideline ou grande compêndio de psiquiatria, você vai ver lá que os transtornos psiquiátricos são multifatoriais. Sempre. Se tem várias causas, por que eu vou ficar só na questão biológica de um remédio? E são muito importantes.
principalmente porque as pessoas demoram demais para procurar ajuda. Então já está num estado que houve uma alteração na bioquímica cerebral que às vezes a gente vai precisar de um instrutor chamado inibidor seletivo e tal, outras coisas para organizar pelo menos começar a dar possibilidade Exato. daquele paciente começar a se entender, né? Só que, lembra que eu falei que eu gostava muito de psicologia? Uhum. Então, assim, paralelamente à medicina e à psiquiatria, sempre gostei de estudar a questão do comportamento humano, a questão da filosofia também, que ajuda demais essa parte existencial. Nos alimenta, né? Impossível a gente tirar, né? Então, assim, Alex, a hora que... Não sou, tá? Mas a hora que alguém senta comigo, nossa, doutor, o senhor é psicólogo também? Não, só sou interessado em saber o que você sente. Eu sou um bom ouvinte, né? E isso faz total diferença. Que daí a pessoa tem mais adesão, entende, muda hábitos, rotina, e isso faz com que o processo de tratamento evolua muito mais rápido. Você está falando uma coisa tão bacana, assim, eu não sei porquê, né? Eu sou psiquiatra, Alex é psicólogo, e eu sempre achei fundamental que psiquiatra e psicólogo andassem de mãos juntas em função do paciente. E durante muito tempo, pelo menos eu sou dessa geração, parecia que tinha uma briga, né? Os psiquiatras eram a favor só das medicações e os psicólogos eram aqueles que eram totalmente contra as medicações, como se a gente esquece o paciente, né? E vamos fazer a nossa briga pessoal de egos. E é mais ou menos isso que acontece menos. Mas, um pouco menos, que hoje a gente consegue até falar isso, né? Era muito difícil falar isso há 20 anos atrás. Hoje a gente consegue trazer isso de uma forma mais tranquila, né? E eu não vejo diferença, não sei se por causa da nossa convivência, eu e a Ana, eu sempre tive na Ana uma referência. E também observava como ela também observava o meu trabalho. E uma das coisas que eu vejo é porque a Ana, quando atendia, era 2 horas. E 2 horas de papo, de conversa, para ela entender realmente todo aquele mecanismo. E aí eu percebi assim, a única coisa que me difere da Ana é a medicação. Porque terapeuticamente ela faz um trabalho magnífico. Um histórico do paciente. Depois eu sigo ali com o paciente. Não, mas tem a técnica. Tem a técnica, né? Então eu acho que isso faz toda uma diferença quando o psiquiatra tem esse olhar terapêutico para o paciente. E você conseguiu parceiros, psicólogos, psicólogas? Sim. Ai, que bom. Sim, importante. Mas essa guerra, acho que em parte, essa guerra é desnecessária, né? Total. Que é uma luta. Quem que é melhor, psicologia ou psiquiatria? Acho que não existe isso. Quem perde essa luta é quem acha que existe uma disputa. E quem perde é o paciente. Demais. Que é o objetivo final de qualquer terapia ou terapeuta. Até no Instagram, com certa frequência, eu falo, olha, gente, procura antes a terapia, para nem precisar de mim. Uhum. Não que eu estou negando a responsabilidade de atender os outros, mas eu não tenho prazer nenhum de que alguém sente extremamente doente na minha frente para eu ter que colocar uma medicação. Não tenho prazer. Gostaria que você nem precisasse. E já que tem que usar, vamos usar o mínimo. Só que existe, acho que culturalmente, está quebrando um pouco isso no Brasil, aquela coisa de valorizar demais o profissional médico e desmerecer os outros. Exatamente. Então, se eu tiver que pagar para o psicólogo, eu já pago para o médico. Gente, não substitui, sabe? Por mais que eu e você, na nossa prática, a gente se esforce, né? Para ter um acolhimento, um direcionamento na questão da psicoterapia, mas nunca vai chegar no nível que o Alex e os colegas deles semanalmente fazem. É uma construção, Exato. né? A gente ali é uma intervenção momentânea, em geral, de crise. Sim. Nós somos os bombeiros. O Alex e os outros psicólogos maravilhosos, eles estão ali reconstruindo. A gente apagou o fogo, mas tem que reconstruir toda a casa. Tem né? uma coisa nesse casamento, né, de ofício que a gente tem, uma das coisas que eu sempre admirei e sempre pensei como pessoa, antes de estar até com a Ana. E na faculdade a gente não vê muito isso. Não estou desvalorizando o meu trabalho, até porque eu sei o meu trabalho e o valor que ele tem. Mas eu acho que, em certos momentos, o paciente está tão fragilizado, tão machucado, que você entrar diretamente com uma terapia e você não ter um suporte ali, né, de um psiquiatra, de uma pessoa, isso pode atrapalhar o processo. E a gente tem esse casamento assim, muito perfeito, para saber o momento certo daquela terapia estar entrando. Saber o que também não é pra gente, né, Felipe? Eu já atendi pacientes que nitidamente não precisavam, era só uma terapia.
Eu fazia todo aquele protocolo de impressão diagnóstica, possibilidades terapêuticas, e toda vez que eu fazia possibilidades terapêuticas, eu botava opção A, B e C. Legal. Sempre fiz isso. E muitas vezes a opção A, que sempre hierarquicamente era a que eu julgava ser melhor, mas eu explicava para o paciente, muitos eu falava, é terapia. Sua opção A, terapia. É a base disso. Às vezes você é meio frustrado, então a senhora não vai cuidar de mim? Não vai eu dar tô um cuidando, eu tô te remedinho. direcionando. Né? Exatamente. Atividade física. Sim. Muitas vezes eu prescrevi atividade física. Que tipo de atividade física? Muitas vezes eu prescrevi mudança de alimentação. Muitas vezes. E eu dizia, isso é prescrição. Até talvez um outro motivo foi até algo relacionado a uma das minhas bandeiras na internet que eu defendo. Eu creio que boa parte, ou uma parte significativa, vamos dizer assim, dos psicólogos que ainda tem essa rixa com os psiquiatras, eles têm um certo motivo para ter essa rixa. Acho que sim. Porque tem uma galera da velha guarda da psiquiatria que pesa muito a mão no remédio. Sim. Que faz os psicólogos se sentirem nada. Exato. Infelizmente. Principalmente tarjas pretas, né? Os benzodiazepínicos e por aí vai, que atrapalham o processo de Sim. catarse, de acesso do inconsciente, de geração de insights, de crítica. E até os sentimentos. Exato. Né? Você precisa Você- ter a tristeza para trabalhar a tristeza. Exato, Você não pode se exato. anestesiar o tempo todo na vida. Né? Por isso que a gente tem uma geração que usa remédio para dormir, para acordar, e eles estão cada vez mais perdidos. O vácuo, né? Exato. Vai montando. Minha bandeira é muito isso, como ter uma mente mais equilibrada, calma, com cada vez menos calmantes. Uhum. E não tem como conseguir isso sem entrar na área do desenvolvimento humano, atividade certeza. física. Comecei a estudar a parte de medicina integrativa, que top isso, Que né? é uma coisa linda, né? Muito que está bom. vindo, e muitos médicos estão naquela postura, isso aí não serve. Julga o isso que não conhece. É fácil julgar o que não sempre conhece. assim. Agora, você vai dar. Eu comecei a dar uma estudada, é muito bonito. Não quer dizer que é só Sim. aquilo, quer dizer que é mais um recurso, né, que a gente tem. Não quer dizer, por exemplo, outro dia eu vi uma coisa até. Estava num salão, uma moça chegou para mim, eu vi um médico integrativo falar que autismo é por causa do glúten. Eu falei, olha, não é bem assim. Para ser autista, tem que ter genética. Tirar glúten faz bem para muita gente, Não para a só maioria das pessoas. Plateia. Vai melhorar um paciente com autismo? Muito provavelmente, como o excesso de açúcar refinado também vai melhorar, muito como atividade física vai melhorar, Isso. mas não é causa de autismo. Então, assim, é claro que vão ter os radicalismos em todos os lugares, mas é um instrumento a se somar no nosso conhecimento muito valioso, muito valioso. Ajuda. Bastante. Ajuda muito, muito mesmo. Então, você é esse cara que está chegando para desmistificar um pouco isso, trazer um pouquinho a informação da integrativa, batalhar essa questão da redução dos remédios. Qual foi o caso que você pegou de uso de remédio que te chamou mais atenção? Usei errado? Eu peguei uma vez um rapaz com toque grave, com 48 comprimidos. Eu não estou falando hiperbolicamente, 48. E Eu hoje é um lembro paciente nosso que toma 2 comprimidos por dia, e faz neuromodulação, faz o neurofeedback, e a pessoa vida mais querida, estável. que ele não tocava na gente, ele não tocava em maçaneta, ele foi para consulta Só assim. tocava nos 48 comprimidos dele, mais nada. Só. A mãe que botava. Olha isso. Ó, não, você ganhou de mim, mas assim... Tô te falando porque eu vi coisas. Não tenho inveja de você ter Não, um de caso, jeito nenhum. sabe? Eu Pior fiquei que eu. triste. Eu fiquei De um tão caso triste. desse. Quando eu olhei aquilo, eu falei, gente, era mais Ele não demais, tinha demais. vida. Ele não tinha vida. Ó, teve um caso até recente, que não do ponto de vista de comprimidos, mas assim, a sensação que deu que o paciente, que quem cuidou do paciente, é que na realidade ele passou por várias pessoas, então parece que ele trazia uma herança de cada médico, a herança era um E remédio. ninguém revia, ia Não. só Ia só colocando mais um e Exatamente. mantendo o outro. Exatamente. Então assim, a paciente ele estava usando, acho que 3 tipos de antidepressivo, nos seus horários, né, 2, 3 vezes por dia. Ele estava usando muito benzodiazepínico, sabe? Que é totalmente contraditório. Exato. Porque o benzodiazepínico é depressor. Pois é. E tinha um antipsicótico, assim, era uma bagunça. Era uma bagunça. E eu olhei aquilo, e até o pai antecedeu,
Ele falou assim, olha, doutor, ele tem problema de adicção, de dependência. Eu falei, meu Deus, e deram todo esse remédio para alguém que tem uma tendência em abusar de substâncias? Fui conversar com ele, falei, doutor, mas todo mundo fala que ele é bipolar, que ele tem transtorno bipolar. Eu falei, isso aí vamos ver se vamos é mesmo ou não. Porque a hora que ele me falou isso, eu vi aquele monte de antidepressivo, eu falei assim, olha, sinceramente... Se ele é bipolar, já tá em euforia delirante, com tanto... Não surtou até agora. Não pode ser. Tá estranho, não teve virada maníaca e tal. Aí quando ele entrou, coitadinho, ele tem um TDAH tão intenso que deixou ele vulnerável para dependência, que tem maior risco. Sim. E assim, extremamente... Saiu fora do padrão da família, julgado. Aí entrou na adicção. Só que quando ele tinha a mania, eu fui conversar com ele. Não era mania, ele tinha efeitos de alteração eufóricos relacionados à substância excesso que de ele substância. usava, a droga que ele usava. Aí, só que felizmente ele estava na minha frente bem. Aí eu fui ver TDAH muito intenso, principalmente... Só que assim, ele era intenso no subtipo hiperativo. Então ele teve certos avanços acadêmicos e nunca ninguém parou para prestar atenção. Ele é inteligente, ele consegue, tá? Quem tem TDAH Isso é um mito. Pode né? ser. Achar que todo TDAH é burro, Exato. Vai mal na escola. Eu fui bem razoável durante o curso. Aí quando eu falei aquilo, eu falei, deixa eu contar um negócio pra você. Esses remédios, tudo que você tem aí, provavelmente a gente vai tirar tudo, porque agora já vamos fazer isso. E daí, 10 dias depois, isso é gostoso tratar TH que funciona rápido, né? É verdade. O metabolismo dele também é acelerado para responder. Aí assim, doutor, eu tô bom, cara. Agora eu vou conseguir dar continuidade nos meus projetos, que ele era aquela pessoa inteligente para tudo, mas não concluía nada. Iniciava e parava, Entendeu? Agora tô focado e tal. Então foi um exemplo recente de alguém que usava mais de 10, 15 comprimidos, 48 não. 48. E era uma bagunça. E todos os colegas anteriores a mim, parece que eles foram pegando assim, transtorno bipolar, depressão, ansiedade. Não revê, né? Não revê o caso. É parte de uma verdade, que é uma mentira, e vai perpetuando aquilo, né? Até mesmo eu, assim, Alex, quando eu tô atendendo um paciente e não dá certo, às vezes eu falo assim, vamos fazer um seguinte? Você vai sair aqui da minha sala, pô, eu acho que eu sou doido nessa hora. Entra de novo. Você vai entrar de novo, vou te cumprimentar como se eu nunca tivesse te conhecido. Porque alguma coisa na história eu não perguntei e o nosso convívio está fazendo passar batido. Então vamos fingir que nós não nos conhecemos. Você me perdoa, eu vou ter que fazer uma consulta do zero com você. Certo, doutor? Certo, por favor, sai da minha sala. Perfeito. Aí volta de cumprimento. Vem uma coisa que ele deixou de falar ou você deixou de perguntar. Doutor, na verdade tem um negócio que eu nunca te contei. Então, assim, a história, o diagnóstico, a história de vida, ou o que anda fazendo de errado não conta. Muitas vezes. Muda tudo. Eu sempre disse para Alex, o paciente mente. Não porque ele quer mentir. É porque ele simplesmente acha, mas eu não sabia que tinha que dizer isso. Isso eu não achava que tinha que dizer. Eu não achei que isso fosse importante. Que fosse importante. Não é maldade. Então, se a gente não tiver aquela coisa de perguntando devagarzinho, focando muito, muito detalhe, se perde. Teve um caso muito... Assim, uma mulher que eu cuidava há mais de um ano não melhorava as crises de pânico dela. E tinha um rapport legal, uma conexão, até que chegou um dia, eu nem pedi para fazer isso aí, ela assim, doutor, tem um negócio que faz 1 ano que eu não conto para você. E eu preciso te contar. E eu falei, tá bom? Fale. O que é? Dela desabafou que ela tinha pego uma doença, um HIV, e ninguém da cidade sabia, e ela pegou e ficar com aquilo. Alex, ela contou aquilo pra mim. Ela, assim, vazava dela aquela tensão, aquela angústia. Foi libertador pra ela, né? Demais. Em 1 mês, ela não teve mais crise de pânico. Sim, que era um medo dela. Tirei o remédio dela. Nunca mais procurou, deve estar bem. Então, quem está fazendo tratamento, confie no seu terapeuta, confie no seu médico. Que muitas vezes não é o que entra pela sua boca, é o que sai dela. Isso alivia a alma, libera a tensão no corpo, na mente e, por vezes, cura. Você falou um negócio maravilhoso que eu acho que é Mateus, na Bíblia.
que fala alguma coisa parecida, que o que entra na boca a gente sabe exatamente e sabe até por onde sai. Sim, Paulo Mas em o que Romanos s- falava. O que sai, é Paulo? Isso, na carta de O que Romanos. sai, aí é outra Exato. história. Isso Jesus pode- falou isso também, Mateus. O que sai é o que bem realmente isso. pode determinar muita coisa. Tem um versículo que diz assim: confesseis vossas causas uns aos outros para serem curados. Exatamente. Então, quem acha que psicoterapia não está na Bíblia, tá. Confessar minha situação pro Alex, Uhum. porque isso gera um movimento de caos para cosmo, né? De desordem para a ordem Exatamente. e por vezes cura. E esse olhar, né, de não julgamento, né? A gente tem um discurso nosso que a gente fala, a gente nunca quis ser juiz, É verdade. porque a gente não está aqui para julgar você. E isso já dá um relaxamento muito grande para esse paciente, né? E o nosso papel ali não é julgar nada, é É acolher, acolher o e que trabalhar. que vier, né? né? Bom Tem até um demais. ditado que fala, será que isso que eu faço está errado? A partir do momento que você não teve ressaca moral no dia seguinte, segue o seu caminho, sabe? Eu acho que a gente tem que ter um pouco disso. E quando a gente tem mais médicos como você, como Ana, e terapeutas que possam ajudar, é libertador. A gente vai tirando vários sintomas, né? Uma coisa que eu vi muito no teu canal, a questão dos efeitos negativos para o cérebro, né? O que é, e eu concordo totalmente, essa tendência que o cérebro tem de fixar sempre coisas ruins e muita dificuldade em fixar as coisas boas ou trazer os hábitos bons. Olha, tem até uma coisa de cursinho, tá? Às vezes eu crio Vamos lá. Às vezes eu crio uns macetes, assim, para decorar as coisas. O tratamento que vai, a vida que vai, ou ela vai para frente ou ela vai para trás e o cérebro, ele meio que ele é condicionado ao movimento que você dá. Meu nome significa treinador de cavalos, Felipe. Jura? Felipe, treinador Felipe, de treinador cavalos? de cavalos. Gente, eu ando de cavalo. Nunca soube disso. E você anda de cavalo? Bem pouco, mas assim. Mas um dia, Treinador. Treinador. uma Não quer uma vez dizer eu que anda. tava lendo, filosofia até, aquela metáfora da biga conduzida por um cavalo branco e um preto que Platão usa, Uhum. que é mais ou menos o nosso temperamento e o nosso caráter. Uhum. Que se eles não estiverem alinhados, a tua vida, ela desgoverna. Porque se você for escrava, sujeita totalmente ao seu temperamento, ele vai puxar para um lado, talvez teu caráter vai ser arrastado por ele, ou o oposto. Alguém que é muito moralizado, ele pode ser reprimido, em vez de conseguir achar um equilíbrio entre o jeito da pessoa e os valores que conduzem essa pessoa. Porque eu tinha visto assim, poxa vida, nosso nome tem muito sobrenome, mas o que tem a ver com o cavalo? O dia que eu vi isso, eu falei assim, então tá bom. Eu preciso aprender como treinar primeiro o meu temperamento e crescer no meu caráter de uma forma que não me reprima, não me constranja, não me afaste da minha identidade, para que eu avance e possa ajudar outras pessoas a fazer a mesma coisa. Então, muito no consultório é isso, ajudar a pessoa a entender o que é dela, o que colocaram nela e o que tira dela a visão clara da direção para a vida dela. E é o que muitas vezes faz a pessoa ficar presa num remédio. Porque vai. Letra V, A, I. É um acróstico. Letra V, A, I. I. Vai, tá. Vai. V, A, I. E vai para trás, vai para frente, sabe? Tá. Muitas pessoas são escravas da vontade. O primeiro V é vai. Vontade. Vai. Vontade. Tá. Eu não tenho vontade de ir no terapeuta, eu não tenho vontade de cuidar da minha saúde. Vai sem vontade. Eu não tenho vontade de fazer exercício físico. Eu não tenho vontade disso. Então, muitas pessoas, elas têm esse comportamento imaturo, para não dizer infantil, mas acabei de dizer, né? Mas Não gosto, não quero. Eu não vou lá no médico, não, no terapeuta, como se isso fosse sinal de força, principalmente em homens, né? Eu sou forte, eu vou negar e tal. Aí, na realidade, é um baita sinal de imprudência. Só que daí não é uma questão assim, vou ficar aqui. Quando você não vai para frente, inevitavelmente, você vai num sentido oposto e arrasta os seus para o buraco. Um homem ansioso, por exemplo, irritado, intempestivo, inseguro, explosivo, agressivo, não traz sensação de segurança, de proteção, de provisão, de direcionamento, de limites para sua família. Então ele meio que adoece todo mundo.
A mãe também. Com certeza. Só que se o seu cérebro ele entrar no A, que quando você não tem vontade e não faz, começa a vir as compensações. O A da palavra vai é o A de alienação. Alienação é de você negar, fingir, distrair a dor que você sente. E muitas pessoas não tratam, elas se alienam na medicação. Uhum. Então, por que o remédio faz tão mal? Porque ele está sendo usado para o fim errado. O problema não é os pan e os lã da vida. Tá? É como você usa isso. E por vezes eu escuto assim, Alex, de pacientes, doutor, me dá um remédio para me desligar. Que eu quero acordar e não lembrar de nada. Às vezes a mulher... Fuga pela realidade. É uma fuga. Com certeza. A mulher, assim, doutor, não consigo dormir. Eu falei, mas conta um pouco, por que você não... Quem que dorme do seu lado que você não consegue dormir? Aí vai ver brigas conjugais, aquela coisa terrível e tal. Ela tá tomando uma medicação para esquecer, sedar, alienar do ogro que tá sentado lá dela. Né, do Golias ali que tá perturbando. E que vai acabar o efeito e vai querer dobrar a dose. Exato. Porque não está resolvendo. Não resolve. Não resolve. Tá? Então, muitas das pessoas, elas acabam tomando cada vez mais medicação porque elas não têm vontade de achar a real causa, ficam escravos dessa vontade de mudar o jeito de viver. Eu nasci assim, eu cresci assim. Síndrome de Gabriela. Entendeu? Aí chega na frente de um médico, às vezes coagindo quase o profissional, me dá a receita do meu remédio. Exatamente. Preciso dessa receita. Aí você pega num sistema público, onde os coitados nossos colegas, né, Ana, tem que atender 50 consultas psiquiátricas na parte da manhã. Exatamente. Meu Deus do céu. Não existe. Eu demoro para fazer minhas consultas também. Aí pega alguém que eu quero, doutor, toma isso aqui, me dá 3 receitas e tal. Repete e vai. Vai embora. Passa 1, 2, 3, Daqui 4, a 3 10 meses anos. volta de novo para pegar mais. Então, de um lado, nós temos pessoas que não querem enfrentar, não têm vontade de enfrentar para resolver os problemas, né, os traumas da vida, para ressignificar o passado, voltar para trás para conseguir ir para frente. É meio paradoxal, mas Sim, é assim, mas é gente. isso mesmo. Se a tua vida está travada, parada, é porque você parou em algum momento e só está fingindo que está indo para frente, mas não está. E se aliena no remédio. Então nós temos essa alienação e colegas que muitas vezes prescrevem aquilo, dão o ópio, no sentido assim, a anestesia que não tira a dor, só faz você só aumenta o vácuo, adormecer, aí vai virar nesse caos. E o I, intimidação. Vontade, alienação, intimidação. Porque eu tô falando isso aqui, tem gente que tá pensando assim, ó, vendo a gente, eu tenho medo de tirar meu remédio. Não mexe nisso. Mexe em qualquer coisa. Eu tinha paciente que falava isso, mexe em qualquer coisa. Fuçar no meu passado, Alex, vem com essas perguntinhas aí, como é que eu sou. Já sofri um monte, eu não vou mexer com isso aí, não. Mexe aí, não. Tá. Tem que deixar ele ali na bolsa, eu tenho certeza que ele tá ali. O medo, ele é terrível. A gente até pode sentir medo, mas não pode se deixar ser governado por esse medo. Porque o medo castra o seu desenvolvimento, ele impede que você avance obstáculos e desafios. É verdade. Então, a pessoa intimidada é aquela que valoriza demais a doença, valoriza demais um sofrimento, como se fosse terrível tirar um remédio, mas e fácil continuar vivendo do jeito que está vivendo. Então, elas voltam por essa zona, preferem, por causa da intimidação, ficar nessa zona. Deixa do jeito que está mesmo. Querendo ou não, uma zona conhecida, né? É uma Exato. zona de conforto, ainda que errada, é conhecida. Eu não tô... Alex, eu melhorei uns 50%. Mexe, não. Tem tá medo assim. de chacoalhar para chegar no 100%, só que você que está 50%, você vai voltar, você vai retroceder. Porque o teu cérebro, ele sabe que é uma gambiarra bioquímica que está sendo feita, sabe? E daí os neurônios vão se acomodando, os receptores vão, né, meio que dessensibilizando, daqui a pouco você vai aumentar cada vez mais, e muitos chegam naquela situação que não sabe, doutor, eu não estou bem com o remédio, mas eu estou ruim com ele, mas é pior sem ele. Maioria. Só que daí você vai ter que alinhar a vontade. Você vai ter que sair dessa... não tenho vontade, você vai ter, eu tenho vontade de melhorar. Então eu tenho que parar de me alienar, indo em profissionais que só praticamente querem me dar uma receita e não me ver mais.
Que vão ser cúmplices da minha alienação. Exato. Eu quero esclarecimento. Tá? Ainda que doa. Ainda que doa. E em vez de intimidação, eu vou ter iniciativa. Então, a gente alinha a vontade, a gente sai dessa alienação e troca essa intimidação, esse medo, por ousadia. Eu vou lá, eu vou ter iniciativa, vou fazer, mas sobre uma tutela. Porque mexeu tanto na cabeça. E assim, é uma caixa de Pandora a vida da pessoa. Milhões de males lá. Você quer fazer isso sozinho? Imprudência. Não é porque a gente está falando mal do mau uso de remédio que é para parar por conta, não façam isso. De jeito nenhum. Que nessa escuridão de uma mente que não funciona bem, você precisa de alguém que te conduza com uma luz. Para você trazer clareza. Muitas vezes você tem que fazer bem muito orientado gradativamente, né? A retirar. Esse paciente de 48 comprimidos, eu acho que eu levei 6 meses até zerar. Foi rapidinho ainda, foi bem. Com auxílio da modulação. Dava um trabalhão, porque eu fazia prescrição de 5 em 5 dias. Escrito. Era semanal. Então a gente ia dando, porque eu falei, não adianta esse negócio de ficar pelo telefone. Então agora, reduz aquilo. Não, isso dá muito margem a mal entendido, ainda mais uma prescrição dessa. Então eu fazia do dia tal, dia tal, do dia tal, dia tal. Às vezes ele saía com 30 folhas. Porque era tudo organizado e eu falei, checklist, acabou esse daqui do dia tal, pega a outra, não fica com essa aqui remendando. Então dá um trabalho, mas é o que tem que ser feito. Me perguntam assim, doutor, qual que é o melhor remédio para dormir? Cada vez mais eu percebo que o melhor remédio para dormir, considerando o melhor remédio para dormir é acordar. Dessa vida que não funciona. Pior do que quem morre é quem vive como um morto. Que preferiu se esconder na negação. Então, assim, acorda, vamos lá. Dói, as remelas no zóio, emocional, aquele negócio, o corpo tá travado, de quem faz tempo que não anda, mas acorda que você dorme. Porque se você dormir, você vai acordar na hora que você mais deveria ter paz, que era o teu sono, que era descansar. Quem não acorda não descansa. Você pode ter uma sensação de anestesia, mas você nunca vai estar descansado aqui na Terra, leve, livre. E tem uma coisa, né? Numa vida, tudo pode acontecer na vida. A única coisa que não acontece é estabilidade. A vida é instável. A mudança ocorre você querendo ou não. A própria evolução das espécies, ela vai ocorrer. Se não fizer nada, a evolução material vai ocorrer. A evolução da nossa consciência, a gente vai ter que fazer. Sim. Então, não adianta. A vida aqui é de movimento, é de altos e baixos, e a gente tem que aprender a ser feliz com isso. E apesar disso, né, porque vai acontecer. Então eu vejo que as pessoas, por exemplo, aconteceu isso, meu pai morreu. Aí a pessoa paralisa. Morrer faz parte da vida. É uma regra da vida. Mas viver como morto, não. Não, mas viver como morto, não. Não estamos aqui para isso. E esses desafios nos engrandecem. Felipe, e como que é, assim, seus pilares? Você trabalha, medicação ainda faz parte, mas tem alternativa? Porque, por exemplo, a gente lá na clínica, a gente tem protocolo, né? Paciente, exercício físico, alimentação, terapia, relaxamento. E você, como que são a sua estrutura de uma consulta para um paciente com depressão? Muito bom, muito bom. Então, assim, eu vou rever esse diagnóstico para ver se de fato é só uma depressão, qual tipo de depressão. Mas na hora que chega à conclusão, tem que avaliar se realmente precisa do remédio, quanto de remédio. Eu explico para eles, olha, tem chance de ter um começo, um meio e um fim. Um tratamento psiquiátrico bem feito no primeiro episódio, depressivo, por exemplo, ele vai demorar de 2 a 3 meses para ter uma remissão sintomática. A remissão. E a fase inicial. O que é remissão, doutor? É voltar ao seu normal. Aí depois tem uma manutenção de 1 ano, em média. Se você está num segundo tratamento, 2 anos. E depois uma retirada gradativa. Então eu já falo para o paciente, ó, tem isso aqui, ó, pá, pá. Mas nessa manutenção vai te dar muita vontade de parar por conta do remédio. Você já tá tudo bem. Tá tudo bem, vão te falar, para com isso, você não precisa disso, vai acabar viciando. E não é remédio que vicia. Exatamente, antidepressivo não vicia. Tá. Eu até falo para ele assim, entenda o seguinte, o teu cérebro, por tudo que aconteceu na sua vida, ele virou um mau aluno. Sabe aquele pior aluno da sala?
Mas cuidado, o pior aluno às vezes é o mais inteligente, só que o jeitão dele funcionar está errado. Então, o tratamento, do ponto de vista bioquímico, é mais ou menos assim. É como se o remedinho fosse pegar esse mau aluno que está dentro da sua cabeça e fazer ele aprender a funcionar de novo. O que pode acontecer? E acontece com o mau aluno. Birra, faz arte. Então, pode ser que você tenha efeitos colaterais no início. E se você ler a bula, esse mau aluno vai fazer você sentir exatamente o que tem lá para provar que você tem que parar de usar. Então, assim, insista, tá? Porque, mas assim, um bom professor sabe que o mau aluno, quando ele começa a andar, funcionar, se deixar quieto, faz tudo errado de novo. Então, a fase da manutenção é aquele um ano de que você, com o seu terapeuta, com o seu psiquiatra, vai ficar cuidando desse mau aluno para ele não retroceder. Só que depois de um ano, é como se ele, além de aprender a voltar a funcionar certo, ele assimila aquilo como verdade. Aí você pode gradativamente sair de perto desse mau aluno, que ele continua bem, mesmo sem uma medicação, mesmo sem uma terapia. Então Você botou o cérebro na trilha, né? Digamos Exato. assim, você reposicionou e disse para ele, olha, vamos voltar a funcionar assim. Mas agora ele já sabe. Levando consciência. Só que isso é só um passo. Eu gosto muito de usar eu montei um treinamento que eu chamo de armas da saúde. Outro acróstico, tá? Porque aquela pessoa... Mas você tenta dar alta, não dá recaída? Com frequência, se você não levantar as armas certas na sua saúde. Porque para você vencer essa luta terrível com os seus pensamentos, né, com a sua bioquímica cerebral, você precisa das armas certas. Então, você vai ter que mudar a alimentação, você vai ter que rever seus relacionamentos, você vai ter que aprender a meditar para parar de agir por impulso, e estabelecer verdades que te tragam edificação do que essas falsas verdades, essas mentiras aí que te fazem se sentir cada vez pior. Atividade física. E daí, sabe o sono que você não tem? Você vai dormir. Não precisa nem falar muito sono com você, que no final, quem muda o jeito de se alimentar, quem escolhe melhor relacionamentos e lidar com isso, resolve os relacionamentos, porque a terapia é fantástica. Fantástica não, ela é lógica, exatamente. Ela é profunda. Ela mostra ali. Exato. E a pessoa, para meditar, você vai fazer uma revisão de crenças, vai parar de olhar para fora, parar de dar tanto valor para as pressões externas e olhar que você tem competências internas. Aí quando a gente vai fazendo isso, óbvio que eu instruo, o terapeuta vai fazer melhor, é como se fosse tirando a pessoa você sai mesmo de uma jornada de adoecimento para viver uma caminhada de saúde. Aí é tão lindo porque precisa de menos remédio, Alex. Já teve vezes, Ana. Não, te fortalece, né? Se torna uma pessoa melhor. Um quadro grave assim, sabe? Que eu falei, nossa, esse aí vai ter que tomar remédio pro resto da vida, tanta coisa, já começou e parou um monte de tratamento. Aí eu falei, faça a sua parte, tudo dando certo, talvez daqui a uns anos eu começo a tirar devagarzinho. Só que a pessoa levou tanto a sério, principalmente... Se dedicou. Virou triatleta. É isso. E é tão interessante o exercício físico, que ele é um baita de um hábito angular. Que é o quê? Depois que você faz aquilo, você fala, eu não vou jogar meu treino fora hoje. Exatamente. Eu levantei, fiz uma caminhada e tal, eu não vou comer besteira hoje. Então ela começou... Ele é autorregulativo do comportamento, né? E o que libera endorfina na nossa cabeça, que são os antidepressivos naturais que Deus nos deu, é o movimento. Então ela começou meio que... Essa é a melhor forma de automedicação que existe. Ande, saia, caminha, exercite-se. E daí ela foi melhorando tanto e tal, e começou a cuidar da alimentação, tirou um monte de coisa que fazia mal, passei para ela uns suplementos e resolveu os relacionamentos, e estava lendo Bíblia, estava fazendo meditação, procurando novos livros. Consequentemente, quando você vai aprendendo coisa boa, exatamente, pessoas ruins não suportam mais estar do seu lado. Ou então a gente não suporta mais estar do lado de pessoas ruins. Você vai começando a perceber que você quer mudar. Então, a Armas da Saúde, quando você regula isso, você já não é mais um derrotado pela doença. Você se torna general da sua própria vida. E a saúde, ela é muito mais forte do que a doença. O problema é que muitas pessoas correm dela. Não sabem o que é saúde. E ficam escravas da vontade, da alienação, da intimidação. Aí, dessa forma, Alex,
é assustador para alguns colegas nossos. Como é que você dá alta para os teus pacientes? Eu falei, sabe o que acontece? Eles pararam de dormir e acordaram para a vida. Eles precisam ser livres. O problema é que às vezes nem você acordou para a sua, só fica trabalhando igual um doido aí. Aí você acha que não tem saída. A coisa bacana é quando esse paciente vai viver a vida lá fora. Eu tenho pacientes, agora não estou mais atendendo, mas eu já tinha dado alta, e eles apareciam uma vez por ano. Eu falei, aconteceu alguma coisa? Não, eu vim te contar meus progressos. Que gostoso. Sempre o lado positivo. Isso é a coisa mais linda que você boa. pode ter numa relação com o paciente. Eu vim te contar os meus progressos. Gostoso. Né? É um presente que você ganha. É um presente. Assim, imaterial, mas sem preço. É bom demais. De um valor incalculável. Não me dá alta não, doutor. Eu já ouvi isso. Eu falo, eu tô te dando porque tá dando tudo certo, mas eu estou aqui se você precisar. Não tenha medo. Não tenha medo. Nós estamos aqui se você precisar. Terapia e é tão bonito, também, né? É tão bonito ver a pessoa levantar voo. É lindo, né? Muito bom. Então são as armas. E nesse pilar de meditação, claro, sempre de uma forma ética, né? A gente não está num consultório para fazer proselitismo, nada dessas coisas, né? Mas quando a pessoa fala, ai, doutor, eu pergunto, é uma pergunta de toda consulta, a primeira consulta, você acredita em Deus e tal? Se a pessoa não acredita, respeito totalmente. Sim. Mas como eu percebo pessoas que acreditam em Deus e se apostataram da sua fé, na verdade da prática de fé, né? Exatamente. É diferente da fé. Acredita, mas não pratica. Tem um estudo bem interessante que mostra que quem além de acreditar tem essa entrega, seja por leitura, por orar, rezar, envolver-se, agir e tal, isso traz fé, esperança e diminui bastante o nível de tensão. É verdade. Então, é libertador. O problema, até que existe um outro dilema. Quem que ganha? É religião ou ciência? Fé? Quem que é Deus ou ciência? Gente, quem perde é quem acha que isso é uma briga também. Também é. Tá? Porque, assim, Deus foi tão bom conosco que Ele nos deixou a psicologia, a medicina, como formas de nós nos cuidarmos daquilo que está no possível para nós. Porque quando você para de olhar para Deus como um garçom que tem que te servir, fazer tudo para você, e assume a identidade de filho, você tem que honrar o pai. Você honra seu pai com as suas atitudes. Eu tenho 3 filhos, coisa que eu mais gosto. Não é chamar a atenção deles, não é fazer por eles. É quando vai lá o Matias e ele se dá mal, ele faz alguma coisa, ele levanta, ele sabe que ele pode contar comigo, mas ele já aprendeu o que é você fazer, o certo é se fazer, ou ele vai tentar e tal, e aí por si só ele fala, papai, eu consegui isso. Paulo fala, né, na Bíblia que as coisas da terra são sombra das coisas do céu. Então eu vejo Deus, e vocês precisam ver também, né? Não como garçom, mas como aquele que ele está ali. Mas ele sabe, ele colocou, ele te fez imagem e semelhança dele. Então tem bastante coisa de bom nele em você. Só que execute, em vez de usar ele como desculpa. Use essa potência, né? Porque muitas pessoas acabam adoecendo e afastando até mesmo da prática de fé, porque em vez de usar Deus como inspiração, usa como desculpa. Eu tô assim porque Deus não tá na minha vida, que Deus não me ama, que Deus não me quer. Eu acho que Deus nem existe. Esqueceu de mim. Tem outras que daí, essa é uma das maiores desculpas da humanidade, colocar a culpa em Deus. Outras colocam no inimigo, no diabo, no capeta e tal. Tem gente... também é a mesma coisa, né? De outro ponto. Entendeu? De vista, mas é a mesma coisa. Aí tem gente que assim, a culpa é da Ana, é do Alex, é o outro. Então a primeira, a segunda e a terceira grande desculpa. E a verdade assim, é comigo. Sempre vai ser você e ele. Como filho, o que eu posso fazer para ser imagem e semelhança de Cristo, ser luz nesse mundo, sal nessa terra, trazer sabor para a existência, não só minha, mas sede para quem está perto de que é possível viver diferente. E quando vai desbloqueando essa questão de identidade, você ganha um propósito. O dia que eu entendi isso aí, Alex, eu estava com o consultório cheio e todo dia, Ana, eu chegava com uma sensação em casa, tipo de... uma tristeza mesmo, sabe? Tem alguma coisa errada, né? E foi passando o dia. Assim, eu lembro de eu pegar uma quantidade em dinheiro e jogar na mesa para minha esposa, guarda isso aí. Aí eu falava, mas que ingratidão da minha parte, né? E eu fui pensando assim, meu Deus, será que eu tô ficando depressivo? Eu tenho que me tratar se eu ficar, né? Eu vou atrás de alguém. Só que eu comecei a meditar e refletir. Falei, peraí, eu não tô fechando um diagnóstico para isso, mas é uma depressão existencial. Algo tá faltando.
Aí eu comecei, eu aprendi sobre Ikigai. Ikigai, muito legal. Aquele conceito japonês. Eu estava numa aula... Que tem tudo a ver com sentido e propósito. Exato. Né? E nessa aula, assim, eu lembro que o professor perguntava, ó, você está fazendo algo que você ama? Você faz algo que você tem talento para isso? Você recebe por isso? E eu, sim, na minha cabeça, né? Sim. Dele, ó, os japoneses que vivem bem por mais de 100 anos, eles fazem isso. Só que a quarta pergunta, o que você faz muda a vida do mundo? Você está transformando o mundo? A hora que eu escutei aquilo, falei, peraí, eu estou segregando aquilo que Deus me deu, porque na minha frente, eu moro no interior do Paraná, só senta quem está perto de mim. Muito perto, né? Quem tem condição de pagar para estar. Mas isso é injusto com os que estão longe. Ou que querem o conhecimento para poder ter algum nível de atividade perante seus funcionamentos. Aí, a hora que eu vi aquilo, eu falei, agora eu entendi. Eu não transbordo. Eu estou sendo seletivista, né? Estou sendo seletivo mesmo. Não, tá muito legal no teu micromundo, mas não tá expandindo ao redor. E talento, quando você enterra, ele enterra você. Sabe? É legal a gente ter noção de identidade, mas a hora que eu percebi isso, eu não tinha nem Facebook, nem nada. Sabe? Foi um pouquinho perto de estourar a pandemia. Falei, por mais que eu valorize a intimidade da minha família, a privacidade, eu não posso jogar vidas fora que eu poderia fazer diferença. Aí fui aprender como que internet, essas coisas. E no início, às vezes, vem aquela expectativa, viralizar, não. Só que lá de vez... Mas eu sabia que estava fazendo a parte certa. É a única coisa que interessa. E de vez em quando... saber que está fazendo aquilo que muito você bom, acredita. É muito bom. É muito bom. E é o que vocês fazem. E é gostoso fazer, né? É gostoso de fazer, mais gostoso, Felipe, é receber alguns retornos. Eu tenho muitos retornos nas redes sociais, assim... Eu fiz a jornada lá da depressão e depois das 4 aulas, eu mudei totalmente. Eu só tô querendo não tô querendo nada, só tô querendo te dizer que aquilo ligou uma chave em mim. E eu queria dizer que você foi porta-voz disso. Nossa, então, muito obrigado. Eu recebo pelo menos uns 3 recados desses por dia. E dá uma adrenalina de bom, assim, dá uma dopamina. Sim. De tipo assim, o caminho tá certo. A sensação de que, seja com falhas, com que somos humanos, mas de alguma maneira esse transbordar, esse compartilhar, tá dando sentido. Tá dando sentido à vida de outra pessoa. Uma dopamina diferente da barata, totalmente, né? Que é dos prazeres, isso. Que é outra forma de alienação, né? Nem sempre é só no remédio. Exatamente. É no comprar, é no ter, é no possuir, é nos desejos. Nos vícios comportamentais, né? Porque assim, a própria internet tem coisas muito bacanas, mas tem coisas viciantes muito negativas. E eu não estou falando isso, eu não sou daquela radical, então acabem as redes sociais. Não, eu acho que não. Eu acho que cada vez mais pessoas que pensam como nós, temos que ocupar o espaço para dar opção de escolha para as pessoas. Eu não estou aqui para dizer assim, acabem com as redes sociais de quem vende futilidade. Não! Tem espaço para todo mundo. Só não adianta, como eu vi muitos colegas, e eu me lembro que no início das redes sociais, tinham colegas que denunciavam outros nos seus conselhos regionais, falando que aquilo era publicidade mal feita, como querendo, tipo assim, não, esse cara não vai fazer isso porque não é um médico sério. Eu achei isso de uma soberba. Se acha que não está sério, ocupe o lugar e faça de um jeito que seja sério. Isso é democracia e respeito. Exatamente. Querer parar o caminho do outro é maldade ou inveja. De qualquer maneira, não é uma energia boa. Não é, faz mal. Né? Muito bom, muito bom. Mas nesse processo, né? Meu querido, a gente tem uma comunidade que se chama Ser Humano Sustentável, que são pessoas, tá? Que a gente disponibiliza muito material sobre conhecimento geral de saúde e muito de saúde mental. Então, a gente disponibiliza lá, eles têm uma coisa que é linha direta com a Bia, que são perguntas que eles fazem, eu respondo por áudio, mando, até esse final de semana eu estava respondendo bastante. Então, são pessoas leigas, outras são profissionais, mas todos têm em comum de valorizarem o conhecimento e apostar no conhecimento como a única forma de mudança real.
né? Aquilo que a gente estava falando. E aí, toda vez que a gente vai trazer um convidado, a gente, 15 dias antes, fala quem é essa pessoa e a gente dá a sua rede social, em geral, é o Instagram. E essas pessoas vão lá, a gente pede para não seguir, porque senão dá bandeira. Legal. A gente pede para não seguir, mas para olhar e mandar as perguntas que eles gostariam que a gente fizesse para você, tá? Aí depois que o episódio vai ao ar, a gente fala, agora vocês podem seguir. Aí você vai ver a diferença. Vamos lá. Primeira pergunta. Como a alimentação afeta a saúde mental e quais alimentos você recomenda para melhorá-la? Legal, legal. Gente, eu não sou nutricionista. Não, é a tua impressão. É. E é isso que eu sou. Outra coisa, nós temos na clínica uma parceira nutricionista com a qual nós trocamos o tempo inteiro. Então, não existe essa coisa do nutricionista é menos, o nutrólogo é mais. A gente valoriza e respeita o espaço de cada um. Todos têm um pedacinho e eu sempre disse isso, ninguém é mais. O que acontece é que esse time tem que fazer a ponta ficar bem. Ponto. O nosso objetivo é lá. Deu certo? Deu certo. Aí foi Deus que quis. E nós facilitamos o trabalho dele. Só isso. Então, vamos lá. Vamos lá. A alimentação... Tem aquela regrinha que eu acho bem interessante, né? Que é descasque mais, desembrulhe menos. Porque quanto mais você ingerir alimentos naturais mesmo, não processados, isso tem mais a ver com a tua condição natural. Já tem muito estudo que mostra que o excesso de, principalmente açúcar e muita farinha branca, isso aumenta o descontrole da flora intestinal. O pessoal chama isso de disbiose. Exatamente. E tem uma galerinha viva lá no seu intestino, mas se você comer coisas que alimentam mais as bactérias ruins, elas começam a ganhar força sobre as que são boas na sua flora intestinal. E daí que vão começar. Se você comer muito açúcar, muito doce, muita gordura, essas gorduras saturadas, insaturadas, isso aí vai descontrolar a flora intestinal. Aí vai começar a lesar, fazer pequenas fissuras, portinhas ali no intestino, a ponto de passar coisa que não deveria passar para a corrente sanguínea. Isso mesmo. Tá? E vai interferir também na absorção de ácidos graxos extremamente importantes, acetato, butirato, propionato, que eles são extremamente importantes para a saúde da barreira hematoencefálica, que é como se fosse um escudo no nosso cérebro, que não vai deixar coisa errada entrar lá dentro. Então, comeu errado, produz substâncias tóxicas, isso aí é absorvido pelo intestino, porque ele fica machucado, passa para o seu sangue e vai interferir no escudo do seu cérebro. É uma inflamação local levando a uma inflamação central. Exato. Também vai mudar a forma como a tua neuróglia vai funcionar. Então vai interferir no funcionamento dos empregados dos seus neurônios. Que a neuróglia, eu chamo neuroglia. Mesma coisa, né? Neuróglia. Que é a faxineira, né? O time. Do cérebro, exatamente. E assim, o cérebro é esporte coletivo, não é individual. Certeza. O neurônio não joga sozinho. Se ele jogar, ele morre. Então, se você come mal, você está atrapalhando o seu time cerebral. E, consequentemente, você vai entrar num estresse oxidativo, num estágio inflamatório e vai te atrapalhar. Dependendo do que você come, por exemplo, quando a gente fala muito de ômega 3, extremamente importante. Se você der conta de todo dia uns 300, 400 gramas de ômega 3 criado lá no Mar Nórdico e tal, não é os de água doce, isso vai ajudar na estrutura da sua baía de mielina, sabe? Na disponibilidade para as membranas, né, das células, que tudo que acontece de informação do ponto de vista bioquímico, não é o neurônio que encosta no outro, é a membrana que, se ela tiver uma boa vitalidade, e muitos neurotransmissores, eles têm a questão hormonal deles, eles vão ser bem fabricados para fazer a comunicação. Comeu errado, você vai atrapalhar nisso, sabe? Então, nós estamos em 2024. Falando o que Hipócrates falou há tanto tempo atrás. Exatamente. E a gente o que a gente come, acaba se tornando isso porque influencia. Aí eu fui estudar, né? O Júlio esteve aqui com vocês. Sim, o Júlio Luckman. Eu comecei a ficar curioso com isso, porque assim, na medicina a Ana sabe, o que é bom para tudo geralmente não é bom para nada, né? Não, essa coisa de pílula mágica, coisa mágica que dá para tudo, não é bem assim. Cuidado, às vezes o negócio é autorresolutivo, é tipo gripe, né? Tem trocentas mil receitas para gripe, porque ela
vai resolver ela sozinho. Resolve, na maioria das vezes. Se tiver uma imunidade razoável, ela se resolve muito bem. Aí assim, ômega 3, e Alex, é bom pra isso, pra aqui? Fala, gente, mas que coisa que é? Aí você entra numa farmácia, tem mais ômega 3 do que o resto agora, né? Exatamente. Mas qual que usa, como que não é e tal. E aí o Júlio me passou umas dicas lá, Felipe, estuda isso. Aí eu fui olhar, não lembro se é em 2022, o CAMAT, aquele guideline canadense super respeitado, sabe, de transtornos de humor e tal, tinha um capítulo no CAMAT só sobre nutracêuticos. São os fitoterápicos, os suplementos e tal, com uma certa evidência científica de benefício. A hora que eu vi aqui no CAMAT, falei, opa... Faz sentido. Tem sentido. Não estaria aqui se não tivesse evidência. Tem algum sentido, né? Então, assim, até complementando um pouco, tem coisas que, infelizmente, pelo lugar que você mora, pela disponibilidade, o preço, às vezes tem alimentos que você não vai comer na quantidade necessária para chegar na dose que precisa do princípio ativo ali que faz bem pro seu cérebro. E o ômega 3, ele é top, porque assim, mas qual? Aí eu percebi. O EPA ou DHA? É EPA ou é DHA? Tá. Então, assim, as pesquisas, elas apontam assim, que o EPA, que é um dos princípios ativos, quando você consome uma dose de cerca de 1.000 miligramas por dia do EPA, você vai ter mais benefícios do ponto de vista no controle do humor. Então, para quadros, vamos assim, de depressão e transtorno bipolar, é como se conseguisse equilibrar mais quando você ingere essa quantidade de EPA. Claro que não trata transtorno bipolar, não estou falando isso. Tudo é uma ajuda a mais. Exato. A gente tem que parar com essa coisa do milagre. São pequenas coisas que vão fazer somatório de pequenas coisas. Mas se não precisa aumentar o remédio por causa disso, uau! Já é um grande que beleza. ganho. Então, o EPA acima de 1.000 miligramas, ele tem benefícios mais para o humor. O DHA, acima de 600 miligramas, ele vai ter mais benefícios para ansiedade e questões estruturais no cérebro, que vão estar envolvidas com memória. Processos cognitivos. Então, a questão cognitiva, isso. Claro que se a gente pega algum estudo na área de TDAH, lá fala que o ideal que fosse acima de 1.000 miligramas também de DHA. Para demência, se você na família, né, tem pais aí, esse risco de Alzheimer e tal, que você use um ômega 3 com esse DHA. Aí o que a indústria faz para tentar vender? Fica esperto, tá? Eles colocam 1.000 miligramas lá no rótulo. Aí o pessoal que escutou aqui nosso podcast, esse aqui tem 1.000, igual eles falou lá, mas tá somando o EPA com o DHA. Exatamente, tem que ver o que tem de cada um. Isso só é super de importante. EPA 1.000. Exatamente. E só de DHA, pelo menos 600. Então, se você... E tem... O duro é que, assim, tem pacientes que falam, doutor, finalmente eu achei um produto. Só que a pessoa está tomando uma cápsula por dia. Vira lá. Você vai ver que está escrito lá na questão de orientação nutricional, que para chegar nessa dose de 1.000 e pelo menos você 600... tem que fazer a ingestão de 3, 3 quase 3, sempre 4. é 3, 4. É. Às vezes eu recebo assim, doutor, mas eu vi que parece que ômega 3 dá câncer de próstata, essas coisas e tal. Depende do tipo de ômega 3 que você está tomando. Porque assim, ele é retirado de salmão, peixes, e esses são peixes que eles estão praticamente no topo da cadeia alimentar. Olha eu lembrando da cursinho agora. Do cursinho, né? E tem um fenômeno que chama magnificação trófica. Quer dizer o quê? Que as algas que são contaminadas por metais pesados, o camarãozinho come, o peixinho come, o salmão come. Então quer dizer que se tem um pouquinho aqui embaixo, até chegar no salmão, ele vai ter uma concentração grande de metais pesados. Aí, para proteger o consumidor, existem os selos, né? MEG3, o IFOS. Então, que garante a qualidade. Exato, de metais pesados. A pureza, né? E assim, porque é óleo, né, Alex? Como é que você vai manipular isso? Cuidado aí, vai saber que tipo que está usando. Tá? E aí, dependendo da qualidade, às vezes você se afasta a sua esposa, né? Que você vai dar uma rota ali, sai o fundo do mar na boca. Mas sabe o que eu faço? Sabe o que eu faço em relação a isso? Eu deixo sempre no freezer. E não tomo com nada quente. Então, assim, café da manhã, nem pensar, porque o café vai abrir. Eu tomo, ele passa pelo estômago ileso, você não congelado. Você não assusta ninguém, né, no podcast. Como se você botasse uma pedrinha. E eu uso muito. Até porque o meu intestino funciona muito top, bem, né? Melhora com muito. o ômega. Melhora. É uma coisa impressionante. Então, assim, respondendo o pessoal,
Frutas, verduras, é aqui que todo mundo sabe, né? Uhum. Menos açúcar, menos farinha branca, menos sal. E suplementação ômega 3 vai muito bem. Um negócio bem Mas interessante. vale a pena ir ao nutricionista. Claro que vale. Não é? Que tenha essa visão. Que não é só isso. Que não é a visão do emagrecimento. É a visão da qualidade de vida daquela pessoa. Até, só complementando, eu estava lendo esses dias sobre o ácido fólico. Algumas pessoas têm uma falha na conversão. Metilação. Exatamente. Aí não consegue pegar o ácido fólico e transformar em L-metilfolato. Exatamente. E no processo de formação de serotonina, noradrenalina e dopamina, você vai precisar, não é do ácido fólico, você vai precisar do L-metilfolato. Então eu suplemento muito meus pacientes. Tem uns estudos que mostram assim, pacientes com depressão, ansiedade, tomando remédio, fazendo psicoterapia, tomando remédio bom, certinho, na dose máxima terapêutica e não melhoravam. Não vai levantando. Aí quando fizeram o teste genético lá, viram que tinha deficiência na enzima. Exatamente. Aí você já tem que dar o metilfolato. Não mudaram nada no remédio artificial, lá no antidepressivo. Começou a suplementar com L-metilfolato, 15 mg dia. Depois de 3 meses, os pacientes se remitiram da ansiedade, da depressão. E não precisaram usar mais dose máxima de medicação. Conseguiu diminuir. O que é um ganho extraordinário. Psicoterapia conseguiu funcionar, porque é terrível, né, Alex? Você tá com alguém com uma depressão gravíssima, nem te entende direito. Exatamente. Uma pseudodemência. Não aproveita. Não consegue fazer o processo. Tanto que a terapia pode dar. Então, vamos lá. É? Próximo, Bru. Há riscos de dependência ao usar Ritalina para melhorar o desempenho nos estudos e o foco? Quais são as alternativas que você sugere? Olha, entra na área da Ana agora. Já não, nossa. Ó, tem que tomar cuidado esse uso aí, né? É com critério. Primeiro tem que ter o diagnóstico, né? Porque tem gente usando sem diagnóstico. Chama doping cognitivo. Então, sabe os atletas quando tá chegando nas Olimpíadas, né? Eles têm que fazer os testes. Se a gente fizesse isso nas faculdades, no vestibular, meu Deus do céu. Muita gente estava fora da prova. Rodava. Então, se você não tem indicação, não segue, não tem um diagnóstico e não usa da forma correta, por mais que eu falo muito de tarja preta, esse é um tarja preta que não é o benzodiazepínico, não é calmante, mas ele vai sim interferir ali na sua mente. Estimulante, né? E daqui a pouco você pode ter tanto uma dependência química, mas eu vejo, Ana, que é muito mais comum uma dependência psicológica do remédio. Com certeza. Como assim? Se eu não tomar, Alex, eu não vou bem na prova. Se eu não tomar, eu não dou conta de fazer dependência, é segurança. Tipo o jovem que quando vai ter relação a primeira vez, toma o Viagra para dar certo. Viagra, tá dada a fila. Entendeu? Para dar certo. Então, isso é complicado. Aí tem gente, assim, nos grandes centros, que tem usado tanto o metilfenidato, a lisdexanfetamina, a modafinilina, tem usado... Mistura tudo, faz arritmia cardíaca, é terrível. É uma loucura. E outras vezes assim, vai pra balada, aí para conseguir trabalhar durante o dia, toma para acordar. Ou tem um trabalho para conseguir estudar. Essa galera de bolsa de valores é terrível, sabe? Ou os gamers da vida que para jogar com os povos do outro lugar lá, né? Eles ficam tomando à noite. Então eles têm uma vida normal durante o dia e usam o psicoestimulante para ficar acordado à noite. Sem sono, como que melhorar isso? Dormindo bem. Porque a primeira coisa, né? Mesmo um paciente meu que tem um diagnóstico, que usa, doutor, tá perdendo efeito aí a Ritalina. Eu falei assim, o que você tá fazendo? Nada, doutor. Que hora você vai dormir? Meia-noite, uma hora. Que hora você acorda? 5, 6. Desliga o celular? Não. Né? Fica na tela? Se não houver qualidade de sono, você não melhora. Também não adianta. O que mais melhora estudo é treinar seu cérebro estudando. Aí se você fica só no celular o tempo todo, aquilo ali tá gerando não é só um vício, é uma dopamina que é liberada no momento. Imediata. Que é aquelas pequenas doses e que é horrível. Um dos mecanismos, eu sei que tem outros, né, mais importantes, mas um dos mecanismos do déficit de atenção e hiperatividade é quando o seu córtex pré-frontal ele é pouco sensível à sua dopamina normal. Só que se você pega a dopamina artificial liberada, artificial no sentido assim, que libera... Sob estímulos intensos e curtos. Em coisas muito legais, luminosas e tal, essa região que não tinha TDAH, de tanto receber isso rápido, ela pode ficar dessensibilizada. Aí quando você tiver que sentar
sentar numa cadeira para aprender algo que leva tempo, que você não gosta, mas você precisa atender, teu cérebro está condicionado com coisinha rápida, legalzinha. Aí passa a impressão de que a pessoa tem TDAH, mas não é isso. Então, como que melhora? Diminuindo o tempo e tela, fazendo atividade física, cuidando do seu sono. Aí vai melhorar. Sobre coisas naturais... E leitura, né? Demais. Constância. Chama neuróbica. Exatamente. Que é uma aeróbica do cérebro. Então, toda vez que você se estimula, esses puzzles, quebra-cabeças, cruzadinhas, sudoku... doutor, me dói a cabeça quando eu tenho que fazer isso. Então, continua a aprender um novo idioma, um instrumento musical. Isso vai melhorar a tua capacidade cognitiva e você vai ver que você não precisa dessas coisas. Musculaçãozinha, né? Perfeito. Próximo. Fala, desculpa. Da parte natural, eu já li estudo que N-acetilcisteína... N-acetilcisteína. Engraçado, eu tenho uma boa experiência de N-acetilcisteína para ansiedade. Toque é top. Acima de 2.000 miligramas por dia. Acima de 2 gramas, exatamente. Que tem sentido. Tricotilomania, transtornos do impulso, o TDAH tem ansiedade. Se você controla a ansiedade, você traz ele para o foco. É isso aí. Muito bom. Para TDAH eu não experimentei, realmente, não saberia dizer. Mas para ansiedade, muito bom. Próximo, Bru. Qual é o impacto da depressão no cérebro? E como os antidepressivos, como a sertralina, agem para tratar a condição? Além disso, quais são os sinais de alerta de uma crise de ansiedade ou depressão? Vamos lá, eu acho que essa pessoa se empolgou porque saiu jogando para tudo que é lado. Perguntas mais eu completa. Acho que mas vamos ali na primeira parte da pergunta. Tá, vamos lá. Não, mas eu gostei. Nós só não vai passar o remédio que você está querendo que a gente passe para você. Exatamente. A depressão, já foi provado que ela aumenta bastante o risco de demência. É verdade. Porque alguém no estado depressivo tem um desequilíbrio tão grande da bioquímica cerebral que isso pode fazer poda sináptica, pode fazer aumento da morte precoce de neurônios. Então, se tudo, vamos dizer assim, entre aspas, der certo e você não evoluir para um suicídio, que é o que a depressão vai fazer seu cérebro achar que não vale a pena viver, no final das contas, quem não trata a depressão vai ter grandes chances de desenvolver uma demência precoce. Vai ficar mais esquecida, mais desatento, vai achar que tomando Ritalina resolve. Exatamente. Entendeu? Então, assim, ela faz um processo de neurodegeneração cerebral. Até por desuso, né? Porque o deprimido, ele vai se... Sim. Aí ele para de fazer coisa. Tem pessoas, às vezes, que desenvolvem pseudodemência. Eu tô com esquecimento, desatenção e tal. Ela faz um rebaixamento cognitivo. Ninguém vai conseguir viver muito perto de você. Ou pela tua tristeza, ou pela tua irritabilidade, seja lá ansioso ou depressivo. Então ela interfere pra caramba nas relações sociais, na tua capacidade de fazer aquilo que você gostaria de fazer e poderia. Vai ficar desempregado, você vai ter o desconforto de ver que a Previdência não libera fácil auxílio-doença para isso. Então é terrível, tanto do ponto de vista social, quanto biológico e por aí vai. E como que funciona? Assim, antigamente falava, se dá falta serotonina, não, tá? Tem muito, essa hipótese monoaminérgica que falta, ela já caiu faz tempo. Então não é porque falta. Eu lembro uma vez que eu li um estudo que mostrava assim, pessoas extremamente felizes com serotonina baixa e pessoas depressivas com ela até um pouquinho aumentada. Então o inibidor seletivo da recaptação de serotonina, por exemplo, a sertralina, ela não é que falta, não é porque falta a serotonina. É que é mais ou menos assim, ó. Digamos que você tem que atravessar um rio. Aí, assim, tem muita correnteza. E a correnteza são sintomas. Tristeza, desânimo, hipersensibilidade a críticas, desmotivação e tal. Só que você tem que atravessar. Dentro do seu barco, sabe aqueles desenhos que fica um cara, um monte de gente remando? Só que daí... o antidepressivo é como se fosse aquela pessoa que não rema, mas fica ali na proa do barco. Estimulando os outros. Gritando, rema. Porque às vezes o neurônio da direita está remando, o outro está na outra velocidade. Aí o barco não vai para frente. A tua vida não vai para frente. E daqui a pouco todo mundo se esgota e naufraga.
Então, o antidepressivo é um estímulo bioquímico que vai ficar gritando para os seus neurônios remarem com mais direção, sincronia, harmonia, para você atravessar esse rio, que muitas vezes para uma pessoa é um oceano de tristeza, né? E chegar na praia da saúde, da alegria. Então, é mais ou menos assim que ele funciona. Como que eu vou saber os sinais de alerta? Eu gosto de usar o PDF da saúde. Será que eu estou com ansiedade, depressão? Não é diagnóstico, mas é sinal de alerta. Então, toda vez que você tiver, porque PDF, uma emoção, ou é um sentimento ou é um sintoma? Toda vez que você tiver uma emoção, que ela é proporcional, ela é proporcional ao que está acontecendo na sua vida ou ela é desproporcional? Então, qual que é a proporção do seu sentimento? D, qual que é a duração disso que você está sentindo de forma desproporcional? E F de função. Essa emoção atrapalha você no seu dia a dia, seja nos relacionamentos, no seu trabalho, na escola? Então são sinais de alerta. Vê isso na tua cabeça. Ah, mas eu tô triste, meu pai morreu. Pelo amor de Deus. Normal. Perdi o emprego. Precisa. Normal. Tem familiares lá na tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul. Com certeza. Tá tenso, preocupado? Tem que estar. Senão tem alguma coisa errada. Tá em estado de choque. Se não tá assimilando. Agora sim, já faz um tempo. E outra, a ausência de emoções proporcionais também é sintoma. Sim, claro. Tá, né? Nem sempre é exacerbação. Então, se você tiver algo que não faz muito sentido, e tem gente, doutor, como é que pode, né? Eu já passei por tanta coisa difícil na minha vida, Alex, e não fiquei desse jeito. Agora que a vida tá até boa, não tá perfeito. Eu tô. Sinal de alerta. Ô, doutor, é uma tristeza, mas faz mais de 14 dias já, umas 2 semanas, não era pra eu estar desse jeito. Critério para depressão, acima de 2 semanas. E vou largar do emprego, acho que estou pensando em largar do meu marido, estou batendo muito nos meus filhos, não estou rendendo. Atrapalhou sua função. Sinal de alerta, procura o quanto antes um bom psicólogo. Ah, mas está leve ainda. Sempre. Ninguém erra procurando um psicólogo, gente. Você nunca vai errar. Não precisa esperar cair. Isso. E esse profissional da psicoterapia, ele vai te indicar para um psiquiatra, dependendo da gravidade ou da disponibilidade de profissionais, já vai num bom psiquiatra que também vai te direcionar para o psicólogo. Que tenha esse bate-bola com o psiquiatra, não tenha esse pudor de, ele trata e eu curo. Essa besteira. O diálogo tem que ser franco, aberto entre os profissionais. Então, sinais de alerta para transtorno psiquiátrico, PDF da saúde. Proporção, duração, função. Exatamente. Perfeito. Próximo, Bru. Gostei dessa comunidade sua. É muito legal. Eles estão sempre atentos. Legal. Eles são muito dedicados. Quais são as melhores opções de tratamento para pacientes que sofrem de fibromialgia, especialmente aqueles que experimentam dores crônicas e insônia? Boa. A galera da fibro sofre, Nossa, né? Senhora. Muito sofrimento, né? Vamos lá, tendo bastante. A fibromialgia, ela, por mais que é considerada um transtorno doloroso, uma doença, vamos dizer assim, ela geralmente é uma síndrome dolorosa consequente. Então, ela está mais para um conjunto de sintomas do que justamente para uma doença. É muito comum quem tem fibromialgia ter quadros de transtorno de humor e de ansiedade, cujo sintoma é insônia. Então, para você melhorar a fibromialgia, não adianta analgésico. Vê lá com o seu psiquiatra. Vai acabar inflamatório, vai acabar com o rim. Estômago. Que a gente vê, estômago e rim. Eu já vi pacientes com fibromialgia usando morfina em alta dose e com dor. Então, como que você vai tratar? Identificar se existe uma depressão de base, um transtorno de ansiedade. Eu estou vendo, Ana, na minha prática clínica, como é comum também o transtorno bipolar tipo 2, que é a depressão bipolar, gerar fibromialgia. Que um dos critérios lá, não é critérios, né? Toda vez que tem aquela sensação de, eles chamam de paralisia de chumbo, um corpo pesado, uma mente acelerada, irritada, uma má resposta antidepressiva e tal, e tristeza, né? Vê lá com o seu psiquiatra que pode ser um transtorno bipolar tipo 2, em vez de antidepressivo, tem que usar estabilizador do humor. Isso também é uma coisa boa que você está falando, né? Porque o tipo 2 da bipolaridade, a gente teve um colega aqui maravilhoso, o Renato Silva, que esteve aqui falando, maravilhoso, sobre bipolaridade. E as pessoas não se dão conta, porque estão acostumadas a ver aquele tipo 1, que era aquela coisa da euforia delirante, né? E tem o tipo 2, que ele é mais sutil,
Mas ele também traz impossibilidades Terrível, muito grandes, terríveis, e que as pessoas não veem como 20 um problema. anos para alguém ser diagnosticado com TAB2. A média. Então, vê lá com o seu médico para tratar a causa base. Ah, mas eu tenho insônia. Será? Insônia também, Alex, quase nunca é doença. Ela é sintoma de alguma doença. Na maioria das vezes. Agora, eu vejo também muito a fibromialgia por si só, gerando como consequência depressão. Depressão. Pode. Começa na dor, né? Agora, assim, como que trata? Se for uma depressão, um transtorno de ansiedade, o que mais tem previsão de resposta são antidepressivos duais, que mexem com serotonina e noradrenalina. Para sono, escapa desse tarja preta e fala com o seu médico que eles podem colocar ali um estabilizador do humor ali que dá um soninho e melhora. E outra, vamos fazer higiene do sono, psicoterapia, mudar hábitos, fazer exercício físico. É estranho, né? Porque eu tô tudo doído, doutor. Você tá mandando eu fazer exercício físico? Não seja escravo da sua vontade. Faça. Confie em quem falou e faça. No começo dói, mas é uma dor que você sabe que ela vai ser limitada. Conforme você vai movimentando o seu corpo, vai destravando. Tem algo bem interessante que daí já pega com a sua área. É mais comum fibromialgia em quem tem dores emocionais reprimidas. Aí a pessoa não fala, não confessa a causa uns aos outros, e aí, por não ser curada, quando a tua boca não fala, na verdade, quando a boca cala, o teu corpo fala gritando por socorro. Então é bem interessante. Principalmente problemas afetivos. As pessoas têm muita dificuldade de falar. Muito, muito. Também aí junta a fibromialgia e se a coisa for... Já vi muito doenças autoimunes. Demais. E tá lá, né? A galera da Rio. Tá demais. Eu mato. Tá demais. Muito, muito bem. Então é isso aí. Próxima, Bru. Qual é a relação entre melatonina e a qualidade do sono? Quais são os prós e contras de uso a longo prazo? Muito legal. Na hora que eu falei da alimentação, vocês viram que... Acho que todo mundo esperou que eu ia falar que a serotonina do intestino que é o segundo cérebro, e serotonina, ela não chega, ela não é utilizada. Não é isso eu sempre falo. Não é a serotonina produzida no intestino, ela é até produzida. Mas não é ela que vai para o cérebro. Exato. Ela mantém a barreirinha ali direitinho para você captar os bons ingredientes que vão fazer o cérebro produzir. E ela é mediadora de outras células do nosso corpo. Ela sinaliza lá em cima a produção, mas não é ela. Não é isso. A mesma coisa funciona com a melatonina. Uhum. E na formação da serotonina, um pouquinho ali na cascata, dá uma desviadinha, vira melatonina, né? Uhum. Então, assim como a melatonina artificial que você toma não vai ter esse acesso no seu cérebro, ela pode fazer um relaxamento nas outras células. Então tem gente que mas eu durmo quando eu tomo, que provavelmente faz um relaxamento muscular, diminui um pouco aquela sobrecarga adrenérgica que uma ansiedade causa na pessoa, que um estilo de vida de burnout. Então como você o teu corpo dá uma relaxada, em algumas pessoas facilita, mas é bem comum de depois de um tempo, se você não arrumar a sua vida, vai parar de fazer vai parar de funcionar. Então não é esse milagre todo. O povo fica revoltado que eu não falo de melatonina muito no meu Instagram. Eu já falei, mas assim, não é essa panaceia toda, não é essa solução. Nada é panaceia toda, né? Sempre que eu digo, quando tem uma coisa que faz bem para tudo, para libido, para não sei o quê, para não sei o que, não é assim. Faz bem, mas com critério, né? Se não tiver mudança, se não tiver proatividade, nada funciona. É verdade. Ou funciona tem que mudar muito comportamento. Não tem jeito. Ou funciona muito Nós pouco. acaba não ser sempre, Alex. Mas é assim. Que bom que vocês existem, sabe, Alex? Mas olha, a gente queria que fosse diferente, mas como você disse, não é causa, é cosmo. Cosmo tem regras. Uhum. Tem regras existenciais. E a gente tem que entender que essas regras a gente vai ter que seguir e vai ter que lidar com elas da melhor maneira possível, né? Próximo, Bru. Quais são os benefícios de ômega 3 para a saúde mental e como posso incorporá-lo em minha dieta de forma eficaz? Respondemos, muito né? bem. Próxima, Bru. Você. Por que os tranquilizantes de tarja preta recebem tantas críticas e quais são as opções alternativas? Existe algum tratamento para o humor de maneira natural, sem depender exclusivamente de medicamentos? Legal. Falamos bastante. Mas também falamos bem eu disso. acho legal
resumir para ficar bem Isso, marcado. o tarja preta lá, quando eu falo tarja, não é os psicoestimulantes. São os calmantes, São os né? calmantes. Finais PAN e finais LAN. Vocês já deduzem aí, tá? Eles atrapalham a arquitetura do sono. Não conseguem N1, N2. Tem fases do sono que elas, para acontecerem, tem que ter um ritmo certo ali. E o benzo, o calmante tarja preta, ele passa por cima de tudo isso. Então ele não faz você passar por essas fases. Principalmente, a galera fala, mas atrapalha sono REM. Não, é mais fácil ele deixar você em sono REM. Ele atrapalha... Você fica lá. Ele não deixa você entrar naquele sono mais profundo que descansa, que relaxa. Assim, você dorme, vamos dizer assim, você dorme que você acorda no outro dia, mas o teu corpo não percebe que você dormiu. E se você não dorme, vai aumentando cada vez mais níveis de cortisol e vai ficando mais cansada, mais dolorida. Cortisol faz lá metilação, acetilação do DNA. E se você tiver uma predisposição genética para desenvolver doença, talvez esse troço aí que você está usando, que você pegou da tua vizinha, pode ser um dos gatilhos para acontecer. Alternativas, exercício físico, psicoterapia para fazer higiene de sono, resolver os seus conflitos que te aceleram, resolver esse jeito ansioso de viver que ainda não virou ansiedade, mas que é o descanso, é deixar o controle de lado. Alimentações à noite. E descansar. Tem lavanda, que é a parte natural. Que de óleo essencial, já né? tem indicação. Aí vê lá com o seu nutrólogo, seu fisioterapeuta, já tem estudos que mostram da melissa, que mostram da camomila. Mas toma cuidado com os chá, que tem coisa aí que você pegar a florzinha, você morre, tá? Às vezes é a folhinha que tem que pegar. Tem um treinamento que eu fiz, chama Naturalmente, que é só com aquilo que faz, do jeito que faz. Agora, transtornos do humor. Se for um estágio leve, até pode ajudar. Os principais que ajudam no transtorno do humor é a vitamina D, que a gente não falou. Então, se ela tiver numa dose no seu sangue acima de 60, lá no exame, tem ajuda. É o ômega 3 com um EPA acima de 1000 miligramas e L-metilfolato. São os que mais ajudam. Seriam os mais, né? Aí a gente tá falando de depressão. Quando a coisa vai para bipolaridade, muda muito. Inclusive essa possibilidade de não ter remédio. A gente tem que deixar isso muito claro, porque o bipolar, ele sempre tá de quando é que eu vou ficar sem remédio? Não vai. Eu tenho meus alunos médicos, esse dia até um paciente ligou reclamando no consultório do meu aluno, é o meu médico. Um time de médico para dar suporte aos pacientes, né? Que ele não é igual a você, que você fala do suplemento e ele não quis dar. Mas não quis dar. Daí eu fui conversar com o meu médico, né, da minha equipe. Disse, não, doutor, eu passei, só que ele tinha um transtorno bipolar tipo 1. E ele tá querendo... Ele estava achando que só com suplementação ele ia ficar bem. Não vai. Isso é super importante de deixar claro. Porque mesmo que a gente seja a favor de pouca medicação, o bipolar não ficará sem medicação. Exato. Nós adoraríamos. O diabético ainda tem chance. Ainda tem. O tipo 1 não. O tipo 1 não. O tipo 2 ainda tem chance. Mas o bipolar, ele não viverá sem medicação. O que a gente propõe é menos medicação, mais qualidade de vida. Exato. Tem que ter muito mais controle, se bebe, se faz atividade física, se dorme bem. Bipolar não pode dormir mal. Então, assim, é uma vida de muito mais restrições, mas se a pessoa consegue entender isso, é uma vida maravilhosa, extremamente produtiva. Exatamente. Né? E são inteligentes, né? Demais. Nossa, bipolar, quando eu vejo uma pessoa muito inteligente, eu acho que é bipolar. Vamos lá, Bru. Sou normal, né? Minha inteligência. Tá Para pacientes com transtorno bipolar tipo 2, qual é o papel dos medicamentos no tratamento e como eles se comparam com outras abordagens terapêuticas? Sem querer, acabou de falar, né? Estamos meio profetizando aqui. Presságios aqui. Não, porque eu acho que a gente deixou isso, né? E é muito importante. Senão vão dizer, é para tirar remédio, aí o bipolar vai... Ele vai achar que tem que tirar, Só acrescentando, estabilizadores de humor. Exatamente, que é a primeira linha. O uso de antidepressivo no tipo 2 é super controverso, aquelas guerras de congresso, né? Usa, não usa. Mas o critério é o seguinte, se tiver que usar, a gente recomenda que junto com o estabilizador do humor, não passe de 18 semanas usando um antidepressivo fraquinho junto. Exatamente. Um daqueles que... dificultam a virada. Isso. Né? Como que funciona? Ele evita que seu cérebro fique muito em ups e downs.
é como se você tivesse uma descompensação. Tem hora que a mente está a 300 por hora e tem hora que está a 20. Então, o estabilizador do humor é como se fosse um professor de autoescola, que ele vai fazer você pegar no volante e controlar o pé no acelerador, de modo que você não fique muito lento, dopado, porque tem horas na vida que a gente tem que fazer ultrapassagem. Exatamente. Mas que você tenha controle da sua agitação, dos seus impulsos, para que você não avance o sinal de pare da vida. Exatamente isso. Próximo, Bru. Como você auxilia pacientes que desejam parar de fumar? Existem abordagens específicas que você recomenda? Quer parar de fumar mesmo? A primeira coisa é isso. Eu já peguei um monte de paciente assim que quis provar para mim que o remédio não funcionava. É muito engraçado. A energia que gasta. Dinheiro, energia, tempo. Energia para provar que a gente tá errado. Doutor, aquele adesivo não funcionou. Esse remédio não dá conta de fazer. Eu falei, mas ninguém vai dar conta de fazer aquilo que você não quer. Vícios em geral, como é importante a psicoterapia. Porque se você precisa da nicotina para te trazer um alívio, é porque tem um vazio dentro de você que você, em vez de resolver ele, você está preenchendo com aquilo que não preenche. Então, é muito comum, para escapar, você vai ter que encher daquilo que importa e descobrir o que é isso, mapear. Extravasei no cigarro, tá brigando no cigarro, estressado no cigarro, peraí. Vamos preencher de sentido a vida para precisar menos de fumar ela. Aí, óbvio, né, a pessoa tem uma questão de dependência, uma questão química, para evitar que você faça um deslocamento da compulsão. Outro vício, né? Evitar que você engorde, porque deslocou para bala. Se eu tivesse para de fumar, eu tinha comido esses jujuba aqui já, entendeu? Aí, às vezes, a gente coloca ali para ensinar esse cérebro. Mas tem a castanha. Tem uma castanha. Vocês estão perdoados. Aí, assim, a gente coloca, às vezes, né, medicação e adesivo. Tem um remedinho, padrão ouro, que dá trabalho de achar aqui no Brasil. Mas, assim, medicação, vou dizer para vocês, é uns 30% a 40% do tratamento do tabagismo. Ajuda. Se a pessoa estiver muito determinada, ajuda. Agora, a mudança... Agora, arrumar dentro seu pensamento e eliminar os gatilhos de fora, amizades que fumam, ambientes. Tem gente que se for no cantinho do escritório, na hora o cérebro já capta aquilo, associa. Tomou um cafezinho, dá vontade de fumar. Então você vai ter que evitar isso. Abrir mão de algumas coisas. Dá vontade de fumar. Isso, prazeres que eles são engatilhados. Acoplados, né? Aí tem uma coisa muito simples que ajuda no finalzinho, na hora que você muda o ambiente. Que você tem a fase oral que fica comprometida. Eu falo pro paciente, olha, nem que for para lotar teu freezer, mas enche de gelo lá. Porque se você colocar uma pedrinha no gelo para estimular, aquele negócio que ela tá lá dentro, você pelo menos ajuda. E outra, já que o prazer de um café, de uma bebida, faz um gatilho do cigarro, tenha sempre uma pasta bem ruim, uma pasta de dente. Você passa aquilo na língua ali, ó, de modo que a hora que você fumar, você tira o reforço positivo, você tira o prazer daquilo. Claro que isso não resolve tudo, mas Ana, no finalzinho, assim, Alex, quando a pessoa tem que sair de 5 para 0 cigarros dia, esses detalhezinhos, fala, doutor do céu, acabei com as pastas lá, mas ó. E depois que fica uns 2 meses sem fumar, parece que a mente acomoda e não tem aquela fissura mais. E não deixar o gatilho daquelas situações que você sempre associava. Você tem que estar muito alerta no sentido de não se deixar fragilizar para esses momentos que o cérebro associa. O cigarro não pode ser muleta. Ninguém anda fumando, né? Não, e ninguém anda pela estrada da vida, ninguém corre de muleta, você manca. Exatamente. Então para de usar essa muleta e aprenda a andar. Um dia você não fumou, eu sempre tento lembrar isso, que a pessoa, mas eu você já conseguiu viver sem. Você já viveu vários anos, você não nasceu fumando. Verdade. Né? Tem essa comparação. Próximo, Bru. Chegamos no momento Pipinho. Pipinho é o nosso... Boas perguntas. Viu? O nosso Pipinho é o nosso mascote, ele foi... É um cérebro feliz. Ele foi feito pelo Gabi. Ele é filho da Ana. Porque pode Pipo, é o Pipinho. E ele gosta de escutar bons conteúdos, né?
E ele tá aqui escutando os seus conteúdos. Gostando, você vê que ele tá rindo. Ele tá rindo. E aí ele prepara um joguinho ping-pong com algumas palavras-chave que ele vai pedir à mãe dele para jogar para você, e o que vier na sua mente você responde. Certo. Se você também quiser passar, Tipo, pular, não me vem nada. Ok, também. você também pode. Tá bom? Vamos Combinado? lá? Bora, vamos ver. Então vamos lá. 1, amor. Deus, a mim mesmo, minha esposa e meus filhos. 2, propósito de vida. Levar a psicoeducação para a humanidade, levar consolo para aqueles que não são consolados. Fé. Fé é o sobrenatural que faz a gente sair daquilo que naturalmente era para dar errado, mas pode dar certo. Perfeito. Felicidade. Ela é mais lógica do que esperada, vamos dizer assim. Felicidade é uma equação. Uhum. A gente não pode confundir ela com alegria. Que é bem diferente. É você bem falou diferente. muito bem. É um estado de maturidade. Perfeito, perfeito. E tem muita coisa da filosofia. Para ser feliz tem que ter alguma noção filosófica, senão não dá. Tipo desapego, né? Muito. 5, um sonho. Um sonho? Fazer o mundo inteiro parar de usar tarja preta para dormir. Se o mundo acabasse amanhã, o que você faria hoje? Ai, ficaria com a minha esposa, com meus filhos. Brincaria um monte. O aconchego. Entendeu? Gratidão. Agradece que cresce. Agradece que cresce. Se você pudesse entrar numa cápsula do tempo, você iria para o passado? Voltaria para o passado ou iria para o futuro? Se lhe fosse possível escolher, e por quê? De verdade? Posso levar alguém ou não? Pode. Se eu pudesse levar minha esposa e meus filhos, eu voltaria no passado. No passado? Por quê? Tem muita coisa que eu sei hoje. É tipo Descartes, né? Uma das grandes desventuras do homem é nascer sem saber. Exatamente. Porque se soubesse, faria diferente. Mas ele também fala que a beleza da vida é que eu não preciso construir um muro sozinho, edificar sozinho. É que você coloca um tijolo, você outro, eu coloco em cima. Exatamente. E assim vai, para que outras pessoas não tenham essa sensação de ter que voltar. Isso é lindo, né? É muito bonito. Então seria voltar para aproveitar alguma coisinha a mais. Mas assim, não tenho tanta essa vontade não, viu? Meu presente está muito bom. E o futuro eu tenho certeza que eu não gostaria de ir, porque eu não estou pronto para ele. Eu preciso crescer no presente para não me envaidecer, não desvirtuar da minha identidade no futuro. Humildade, isso mesmo. O que não pode faltar na sua prescrição médica? Na prescrição? Verdade. Verdade. E por último, complete a frase. Ter saúde mental é... Pensar como Cristo, viver como Cristo e fazer diferença na sua jornada aqui na Terra, sendo luz e sal como Cristo foi. Sal da Terra. Foco, força e fé. Que não é o sal que é pisado, é aquele que desperta sabor na medida correta. Exatamente. Meu querido, muito obrigada. Foi um prazer ter você aqui. Vamos fechar aqui o ciclo dos tijolinhos. Obrigado, né? Eu queria que agora você olhasse... peraí, só um instantinho. Eu tenho os livros. Felicidade foi escrito na pandemia. Depressão. Mentes depressivas e mentes maníacas. Porque você fala de fé também. Olha. Mente depressiva eu começo a falar de fé. Foi a primeira vez que eu comecei. Muito, muito carinho, tá? Você vai olhar para essa câmera agora, dar todos os seus recados, onde te encontram, a sua proposta, tudo que você quiser agora está ali direto. Muito bom, então. Assim, é possível você viver uma vida mais equilibrada, mais energizada, calma, com cada vez menos calmantes. Para dormir bem, precisa acordar. E faço questão de ter você. Vai ser uma honra ter você como meu seguidora lá no Instagram, @dr de doutor, né? Dr. Felipe Batistella. Tem no YouTube também. E a mensagem é essa, que dá para viver diferente. É possível ser feliz sem saúde? A gente vê um monte de gente sofrendo, né, nos hospitais e às vezes mais feliz de quem tem saúde. Mas você conta comigo porque é mais gostoso ainda viver com saúde mental. Então, estou aqui para te ajudar nessa hora. Tem consolo para você, tem uma luz nesse fim de tudo. Tem estrada, né?
Tem luz, né? Pra gente seguir. Exatamente. Querido, muito obrigado mesmo. Nós estamos finalizando mais um Pod People e hoje foi com esse cara bacanérrimo, doutor Felipe Batistella. Se você não conhece, eu sugiro que você comece a procurar ele aqui no YouTube, lá no Instagram, porque tem muita coisa boa para você aprender e para ser um ser humano melhor. Se você está chegando agora e ainda não segue a gente, aciona o sininho para receber todas as informações e as novidades aqui no nosso canal. Até o próximo Pod People.